Hoje, terça-feira, Parashá de Shemot, foi naqueles dias e cresceu Moshe, deu para os seus irmãos, viu os escravos, os judeus que estavam escravos, ele olhou o sofrimento, o trabalho deles, um homem egípcio batendo num homem judeu, num hebreu, um dos seus. Tal Moshe, o que quer dizer ele cresceu? Já está escrito antes que a criança cresceu, daí o Heved trouxe de volta para a Bátia, a primeira vez, quer dizer, ele cresceu em altura, em estatura, a segunda em nível. Foi realmente uma importante que o faraó colocou ele responsável sobre a casa dele. Ele logo, em vez de crescer, ele olha para o povo dele que está sofrendo, ele olha para os irmãos dele. Quer dizer que ele viu o sofrimento deles, ele prestou atenção, seus olhos e seu coração, para sofrer pelo que os judeus estavam passando. Um homem egípcio, quem era esse homem? Ele era um dos capatazes que era responsável sobre os guardas do povo de Israel. Sabe que tinha os escravos, guardas que eram judeus que tinham que fazer os escravos trabalharem e tinha capatazes egípcios em cima desses guardas. E esse egípcio ele estava colocando desde cedo, desde o cantar do galo para o trabalho. E ele estava batendo naquele homem judeu, batendo e fazendo, castigando ele. E esse judeu ele era o marido da Shlomit Bat Divri. E na verdade esse egípcio ele estava dando o olho nela e de noite ele deu um jeito de tirar ele da casa. E ele voltou para casa e acabou tendo contato com a sua esposa. Ela estava achando que era o marido dela. E o homem voltou para casa e ele percebeu que aconteceu uma situação aqui complicada. Quando o egípcio percebeu que ele tinha percebido o que aconteceu, ele estava batendo e castigando o dia inteiro, estava pegando pesado com ele. E Moshe olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém e bateu naquele egípcio ou na areia, na terra. Olhou para um lado, olhou para o outro, que quer dizer, ele olhou para a casa e olhou para o campo. Ele viu o absurdo, o crime que ele fez na casa e o que ele estava fazendo pelo literal, no sentido de ver. Outra explicação quer dizer que ele viu que não tinha ninguém, viu nas gerações daquele egípcio que não ia sair ninguém ali que ia se converter para o judaísmo, ou seja, não tem nada de bom daquilo tudo, daquele homem, ele matou aquele homem com a palavra de Hashem. Bom, no segundo dia ele sai, ele vê dois homens judeus, Ivrim, hebreus, brigando. Ele disse para o Rachá, para o perverso, por que você vai bater no teu amigo? Quem eram esses dois homens? Datan e Aviram. Eles são os mesmos que também deixaram do maná, que não podia deixar mais, deixaram sempre, eles fizeram muitas confusões. Nitzim, Merivim, pessoas que estavam procurando briga. Ele falou o que para ele? Para achar, por que você vai bater? Mesmo que ele não bateu ainda, já é chamado de Irachá, levantando a mão para bater. No Ureha, no teu próximo, no teu amigo, que era achar igual você. Por que você vai bater nele? E os homens responderam forte para o Moshe. Ele disse, Missamcha, quem te colocou como um homem, um ministro, um juiz sobre nós? Você agora vai mandar na gente? Será que você quer matar a gente? Você está falando, pensando em matar a gente como você matou o egípcio? Moshe ficou com medo e falou, realmente se soube a coisa. Quem te colocou como homem? Você ainda é um jovenzinho. O Datan Aviram falaram para ele, você quer me matar? Homer, você está falando daqui? Entende? Como foi que ele matou o egípcio? Foi com o nome Chama Eforash, o nome de Deus explica. E Moshe ficou com medo, literalmente estavam falando com ele, pelo Midrash, na verdade ele ficou preocupado, que ele viu que tinha, infelizmente, perversos no povo dele, que eram capazes de entregar um outro judeu, eles iam acusar o Moshe para o faraó, então será que talvez de agora eles não são apropriados para ser redimidos? Preocupou. Ele fala, realmente se soube a coisa, literal uau, se soube que eu matei o não eu achei que não tinha ninguém olhando, mas realmente tinha. Ou pelo Midrash, agora eu sei aquilo que eu estava questionando, que eu estava com a pergunta. Por que o povo de Israel pecou entre todos esses 70 povos para ficarem trabalhando em trabalhos pesados e sendo cobrados? Mas agora eu estou vendo que são apropriados para isso por algum motivo. E acabou chegando no ouvido de Faraó. Faraó escutou isso porque queria matar o Moshe. Ele fugiu do Faraó, foi lá na terra de Midian, ficou lá perto do poço. Como que Faraó escutou? Eles deduraram o Moshe. E ele quis matar o Moshe, ele entregou inclusive para o carrasco para matá-lo, mas a espada não dominava, não conseguiu. Tem várias histórias, Midrash, ficaram cegos, etc. Não conseguiram matar
Moshe fala, Ve'atzileni mecherev Faraó, Deus me salvou da espada do faraó, porque o carrasco estava pronto para matar ele e não funcionou. E ele foi para Midian, ele ficou lá, Vayeshev, no sentido de ficar tempo lá. Onde ele ficou? No poço. Aqui, esse segundo Vayeshev é de sentar mesmo, não ficou o tempo inteiro no poço, mas ele foi lá, sentou do lado do poço. Por quê? Ele aprendeu de Yaakov, que Yaakov ele conseguiu o zivug dele, o par dele, o casamento dele, do lado do poço, foi lá procurar uma mulher para casar. E para o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que era o Itrô, e elas vieram e elas pegavam água, enchiam os córregos, os lugares onde ficavam para os animais beberem, para dar de beber para o rebanho do pai delas. Lecoen Midian, quem era Lecoen Midian? Rav Sheben, ele era o mestre, ele era o homem responsável da religião, e ele acabou se afastando da Avodazará, e por causa disso, excomulgaram ele, já que não mais fazer Avodazará lá. O que são os Jirei Hatim? São tipo poças, lugares onde a água corre para poder os animais beberem ali. O Lecoen Midian, Rav Shebahem, ele era o mais importante, ele era o chefe, o líder ali, e ele se afastou da Avodazará e por causa disso, comungaram ele. Elas colocaram água nas Jirei Hatim, bebedouros, onde a água escorria ali, para os animais beberem, que ali ficava na própria terra. E vieram os pastores, Vaigarshum, expulsaram elas, e Moshe se levantou e salvou elas, deu de beber para o rebanho. Por que expulsaram elas? Justamente por causa dessa... tinham excomungado ele, estavam contra a família dele. Bom, e elas chegaram para o Reuel, que é outro nome delas, e ele disse, por que foram tão rápido hoje? Quer dizer, sempre tinha confusão, os pastores deixavam elas darem água para o rebanho, dessa vez eles voltaram muito cedo. Para um homem egípcio nos salvou da mão dos pastores e também bombeou para a gente água e deu de beber para o nosso rebanho. E ele fala para as filhas, e onde ele está? Vê Aiô, e onde ele está? Por que vocês largaram ele? Chamem ele para comer com a gente pão, quer dizer, para fazer a refeição com a gente. Por que vocês largaram ele? Ele recebeu. Na verdade, ele era descendência de Yaakov, porque elas contaram que a água subiu no encontro dele, a água do poço subiu para ele, porque essa é uma história famosa, aconteceu isso com Cá e com outras pessoas também. Ele vai comer pão, vai comer com a gente, uma linguagem mais delicada, ele talvez vai casar com alguém de nós, vai usar dessas mesmas expressões. O pão que ele come, quer dizer, ele está falando da esposa. Yoel Moshe, e Moshe quis ficar com aquele homem, com Itrô, e ele deu a Tziporá, sua filha, para Moshe, esposa. Yoel, pela tradução, é questão de vontade, de aceitar, de querer. Tem outros versículos, Roel Navelin, Velu Roano, se a gente quiser, o Alto, quero falar mais uma vez. Pelo Midrash, a explicação de Vaiol vem de Alá, juramento. Jurou que não ia sair de Midian sem a permissão dele, do Itrô, do seu sogro. E ele teve um filho, chamou ele de Gershom, que Ger Haiti Beres Nochial, era forasteiro, estrangeiro, numa terra estranha. Ger, forasteiro, Shom, de Sham, de lá. Foi naqueles muitos dias e morreu o rei do Egito, e o povo suspiraram do trabalho que tinha e gritaram, e a clama deles, o chamado deles chegou para Deus de tanto trabalho. Como assim? Porque o faraó morreu, tinha mais trabalho? Vamos ver. Foi nesses muitos dias que Moshe estava morando em Midian e morreu o rei do faraó, vamos já ver o que quer dizer, que o povo precisava de salvação, e já que Moshe estava ali de pastor, no final ele acabou escolhido para salvar e acabou a salvação vindo através da mão dele. Por isso que essas partes estão colocadas uma do lado da outra. O que quer dizer que morreu o rei do Egito? Nitztará, ele ficou com lepra. Já que ele estava com manchas na pele, lepras, ele fazia abate de crianças judias, tomava banho no sangue, dizendo que talvez isso ia melhorar os problemas dermatológicos que ele tinha. Isso o povo não estava mais aguentando, começaram a gritar para Deus. Shem escutou o grito deles e lembrou o pacto deles com Abraham, com Isaac e com o povo. Nakatam, Etzakatam, é grito, como a gente vê no outro lugar, Meir, Metako, desse que também grito. Et britou, et Abraham, o que é et Abraham? Com Abraham, com Isaac e com Jacob. E Deus viu o povo de Israel e soube Hashem. O que quer dizer? Soube, prestou atenção, não ignorou. Hashem sabe, mas começou a agir pela decisão de Hashem, que ele sabe o motivo, começou a agir com relação ao sofrimento
castelo e começou a salvação, chamando Moshe para salvar o povo.